Uma boa noite a todos. A Comissão de Direito Imobiliário e Condominial da OAB-RN tem a grande satisfação de iniciar mais um evento seu, tendo como convidado o professor Miguel Zain, doutora Tâmara, que é nossa conterrânea, integrante de nossa comissão, doutora Xadê, também integrante de nossa comissão, doutora Rossana Fonseca, nossa vice-presidente da OAB-RN, né? O tema de hoje, de nossa palestra, de nosso evento, né, digamos assim, é tratar de contratos na administração condominial. E para esse evento, nada melhor do que termos a palavra, né, e os ensinamentos do professor Miguel Zain, né? Antes de iniciarmos o evento, passar a palavra para o doutor Miguel e posterior para a doutora Tâmara, né? Passar a palavra para a doutora Rossana, em nome da OAB, para dar uma boa noite a todos que estão nos ouvindo. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a todas as pessoas que nos assistem à mesa, em nome do meu querido amigo Marcílio, Marcílio Mesquita, presidente da comissão. Quero cumprimentar também o professor Miguel Zain, lhe dar as boas-vindas, cumprimentar a doutora Xadê, integrante da comissão também, e a doutora Tâmara, minha amiga e colega de mestrado, né, doutora? Uma colega importante, né, que esteve comigo aí durante bastante tempo, frequentando as aulas do mestrado. Quero dizer que é uma honra muito grande, uma satisfação imensa estar aqui na abertura desse evento, prestigiando esse evento, dessa comissão. Doutor Miguel, a comissão presidida pelo colega Marcílio Mesquita, né, integrada pela doutora Xadê e doutora Tâmara, tem feito eventos maravilhosos, sempre eventos de elevado nível, né? Quero lhe dar as boas-vindas, agradecer por o senhor ter aceitado o convite da comissão e da OAB, por vir aqui para tratar desse tema contratual importante, né? E eu não tenho dúvida que para esse tema, Marcílio, nós teremos a audiência não só de advogados, né, mas de pessoas que muitas vezes não são da área do direito, mas que têm interesse nessa matéria e nessa discussão. Então, quero dar os parabéns, quero parabenizar a comissão pelo evento, quero parabenizar a vocês pela iniciativa desse evento e desejar a todos um bom evento, desejar ao professor Miguel, não tenho dúvida, não precisaria nem desejar, professor, não tenho dúvida que será uma excelente palestra. Muitíssimo obrigada. Rossana, só agradecer pelas palavras, né? E dizer que esse evento tem muito do seu sucesso na mão de doutora Xadê, que muito nos auxilia, muito empenhada e dedicada em tudo que a comissão vai realizar. E a gente não poderia, nesse momento, deixar de tratar desses contratos condominiais, principalmente dessa época de pandemia que nós vivemos, e que houve, desde o ano passado, digamos assim, uma grande ebulição no meio condominial, né? Várias demandas surgiram, a área condominial começou a entrar em evidência em se ter a necessidade de ter realmente uma boa assessoria para que as relações condominiais interpessoais elas funcionem da melhor forma possível. E daí, se não tivermos bons contratos, uma boa assessoria, de fato, esses problemas do dia a dia se avolumam e viram uma bola de neve e fica de difícil solução. Então, esse cuidado nós precisamos ter. E eu sempre digo na nossa comissão, e estava conversando há pouco com o professor Miguel, a doutora Tâmara e Xadê, sobre a nossa grande missão da OAB, enquanto comissão, de levar não só o conhecimento técnico para a advocacia, mas para as áreas afins, e especialmente levar uma conscientização para a sociedade de que ter uma assessoria jurídica em todo contrato a ser realizado, seja na área condominial, seja na área imobiliária, é de fundamental importância para mitigar prejuízos e evitar demandas, né?
Então, essa é a nossa missão, né? Fomentar a advocacia, fomentar a área técnica, né, digamos assim, mas também conscientizar a sociedade da fundamental importância da advocacia e dos profissionais que circundam essa área tão cheia de detalhes que é o direito condominial. E, nesse sentido, vamos passar a ouvir aqui o professor Miguel Zain, né? O currículo dele é bastante extenso, mas eu acredito, pelo pouco que nós conversamos aqui, que se disser que ele é advogado condominial, ele já se dá por satisfeito. E se confessar que ele é palmeirense, aí é o ápice, né, da apresentação, que ele disse que é o ápice para ele, está fechado, não precisa de mais nada. Então, professor Miguel, é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco, o senhor ter aceito o nosso convite, e aí vamos passar a tratar do nosso tema, né? Destacando que, por uma questão de ordem técnica, didática, nós optamos por, no decorrer da apresentação do professor, acaso surja alguma dúvida, podem passar aí no chat, que aí ao final nós passamos já de imediato para o professor Miguel, para ter uma melhor interação. Então, professor Miguel, a bola está com o senhor, e como falou nossa vice-presidente Rossana, temos a certeza que bons ensinamentos receberemos. Pessoal, boa tarde a todos. Uma saudação especial aí ao AB do Rio Grande do Norte. É uma honra hoje eu estar na minha casa, na OAB, a instituição o qual eu me orgulho muito em fazer parte. Toda a vida eu sonhei, desde criança, ser advogado, então faço tudo com muito amor, muito carinho e muita dedicação pela nossa instituição, pelos advogados, por todos nós. É uma honra hoje estar aqui. Eu agradeço na pessoa da doutora Rossana, a vice-presidente dessa instituição, dessa seccional aí do Rio Grande do Norte, por esse convite. Meu amigo Marcílio Mesquita, presidente da Comissão de Direito Imobiliário Condominial, a Xadê, a nossa queridíssima Xadê também aí, da comissão, a doutora Tâmara, muito obrigado também. Fico muito feliz em saber que eu estou junto com duas colegas aí de mestrado. Eu também já tive a oportunidade de fazer, eu fiz o caminho inverso, fiz o doutorado, depois fiz o mestrado, sou mestrando também, estou fazendo mestrado em Direito e Desenvolvimento, e para mim é uma honra hoje estar aqui fazendo, dentro deste momento que nós estamos vivendo, desta quarta revolução industrial que nós estamos vivendo, né, fazer da era do software, da era do compartilhamento, né, então nós compartilhando também conhecimentos, né, por certo, a área imobiliária condominial, ela vem sendo muito fomentada nesses últimos anos, né? E, sem dúvida, nós vamos ter uma audiência hoje muito grande, porque esse assunto afeta a área imobiliária condominial, ele afeta muitas pessoas, né? Sobretudo a área condominial. Nós temos mais de 70 milhões de pessoas vivendo em condomínio. E hoje, de fato, nós estamos ocupando a propriedade de forma diferente. Nós também estamos compartilhando a propriedade. Nós vivemos nas multipropriedades, vivemos, trabalhamos, fazemos lazer, né, nesses grandes condomínios, megas condomínios. Então, isso desperta não só o interesse de quem administra os condomínios, mas de quem vai viver nos condomínios, né, desses 70 milhões de pessoas. Enfim, hoje nós vamos falar um pouco, então, sobre esse direito que afeta a vida de todos, né? Vamos falar um pouco da advocacia, antes da gente falar da advocacia condominial. A advocacia condominial hoje, muitas vezes a gente fala para os colegas, por que você não advoga no condominial, né? E eles sempre vêm à mente que você pode advogar no condominial só para condomínio, e não é. A grande realidade, você pode advogar para construtoras, né? As construtoras, todo condomínio, ele nasce de uma incorporação imobiliária. Então, o construtor, até naquele momento em que ele vai fazer a incorporação imobiliária, que ele vai fazer a minuta da convenção, ali já exige a presença de um especialista na área do direito condominial. Ele pode advogar para os condomínios, ele pode ser um auxiliar
de administração junto ao condomínio, junto ao síndico. Afinal de contas, o síndico ele tem uma responsabilidade civil e criminal muito grande. A carga é muito pesada. Pode ter certeza que é maior que muitos sócios em alguma sociedade por cotas limitadas. O síndico responde muito mais. Então, ele precisa, sim, de auxiliares de administração, né? Até mesmo ele pode advogar para as administradoras de condomínio, né? Advogar para as administradoras, mas ele não pode oferecer os seus serviços de advocacia em conjunto com a administradora, mas ele pode advogar para as administradoras, sim. E o melhor cliente que ele pode ter são os 70 milhões de pessoas que vivem em condomínios, que são os condôminos. A todo momento a gente vê um condômino que foi atacado ou que foi atingido por alguma decisão desarrazoada, muitas vezes uma multa mal aplicada, ou alguma coisa, algum problema com relação aos danos infectos, né? Barulho, saúde, sossego, segurança, né? E muitas vezes ele precisa de um profissional que entenda dessa área, e quem é esse profissional? Obviamente é o advogado condominial. Então existe um leque muito grande para o advogado condominial, mas hoje nós vamos limitar o nosso assunto tão somente aos contratos de administração de condomínios. Vamos falar só nessa parte dos contratos de administração, mas o horizonte é muito maior do que aquele míope, aquele que não tem um olhar crítico para os condomínios, enxerga. Há uma possibilidade imensa para a advocacia condominial, mas para tudo isso ele precisa ser o quê? Especializado, né? Um campo muito vasto para todos nós advogados. Então, por certo, hoje nós vamos falar um pouco sobre os contratos, né? Os principais contratos atinentes à administração condominial. É certo que nós vamos entrar naquele capítulo, então, do Código Civil, que trata das obrigações, né? E quando a gente fala em obrigações, a gente fala, então, de contratos, naqueles princípios gerais, né? Princípio da autonomia da vontade, o princípio da pacta sua servanda. Esses princípios são todos princípios de cunhos liberal, né? Do direito privado. Então, esses princípios são princípios que vêm desde lá daqueles primórdios lá de John Locke, né? Quando houve John Locke foi um dos primeiros que falou sobre a questão do liberalismo. Então, esses princípios são princípios tipo cláusulas pétreas, né? Da questão do direito privado, né? Que eles carregam com eles, são todos princípios chamados do Estado liberal, né? E nós falamos em contratos, nós temos os contratos típicos, né? Os contratos típicos são aquele, obviamente, que encontram-se capitulado no Código Civil Brasileiro, né? E os contratos atípicos são aqueles contratos em que pesem não serem capitulados no Código Civil, mas desde que ele preencha todos os requisitos contratuais daqueles princípios e que não fira nenhum dos quesitos da ilegalidade, ou seja, que não tem alguma ilegalidade, ele pode ser, mesmo sendo atípico, ele pode sim prevalecer. Um exemplo, por exemplo, do contrato atípico é o contrato de propaganda, por exemplo, né? Ele não tem uma tipificação no Código Civil brasileiro, mas ele é um contrato lícito, ele pode ser passível de ser contratado, tá? Com a mudança do Estado liberal, e é importante a gente falar, né, que o Código de 1916, de Bevilacqua, ele foi um código embasado totalmente nos ideais liberais, né? Naquele código, o princípio, por exemplo, da cláusula da pacto a sua servanda, ele era totalmente absoluto, né? O que você havia contratado você teria que cumprir. Não havia relativação com relação a esse princípio. Já no Código de Miguel Reale, de 2002, né, então saímos um pouco do Estado liberal e entramos no Estado social, né? Miguel Reale, ele apregou alguns princípios
sociais nesse código, né? Como, por exemplo, a questão da função social do contrato, né? E esse princípio da função social do contrato, ele passou a permear não só a questão obrigacional, a parte do capítulo que diz das obrigações, mas também a parte dos condomínios, né? Haja vista que nós temos essa figura hoje aí do condômino antissocial. O que é o condômino antissocial? Obviamente, aquele que não cumpre com a função social da propriedade, né? E hoje, esse condômino antissocial, por exemplo, ele pode ser, a qualquer momento, excluído do seu habitar ali, ele pode sair da sua propriedade a partir do momento em que ele se torne nocivo àquela multipropriedade. Então, dentro dos contratos, então foram criados novos princípios, como o princípio da boa-fé objetiva, né, o princípio do equilíbrio contratual, que tudo isso aí, o operador do direito, ele tem que ter nítido esses princípios, né, da onorosidade excessiva, quando ele for fazer um contrato, são esses os princípios hoje norteadores do contrato das obrigacional dentro do Código Civil brasileiro. Né? Então, aquela cláusula da pacta sua servanda lá de 1916, de Clovis Bevilacqua, hoje ela já não é mais absoluta, hoje ela já é muito mais relativizada. E em 2002, quando esse código veio à tona, que ele passou até a vigência em 2003, dizia lá o artigo 421, que todos os contratos a serem firmados, né, deveria atender à função social do contrato, certo? Ali, Miguel Reale impôs um princípio, um pensamento do Estado social nessa legislação, nos contratos. Com a entrada do novo governo, do Bolsonaro, a ascensão ao poder, ele imediatamente editou a Lei da Liberdade Econômica, aonde foi criada, então, o artigo 421-A, aonde alterou literalmente ao dispositivo desse artigo 421, aonde ele fala que o Estado intervirá minimamente nas relações contratuais. O que quer dizer isso, gente? Isso quer dizer que, a partir do momento em que saiu o Estado social, entrou alguém com o pensamento liberal, imediatamente ele já impôs aquele pensamento, né, ele tentou mudar o espírito da lei para a legislação nesse sentido. Mas isso hoje, eu só estou fazendo um paralelo com relação a essa linha de pensamento, porque o operador de direito, ele tem que saber, acima de tudo, o momento em que ele está vivendo, até para ele poder transplantar para o contrato, para ele saber que aquela cláusula da pacta sua servanda, ela não é mais absoluta hoje, porque nós temos um código totalmente voltado para o social, em que pese este governo que aí está tentar mudar a linha de pensamento, passando, obviamente, para o que ele pensa, para o Estado liberal. Mas isso ainda precisa de uma resposta do judiciário. Eu, na prática, ainda não vi nada com relação a essas mudanças, até porque, a todo momento, a gente vê os contratos sendo revisionados pelo judiciário. Tá? Então, isso era um pequeno paralelo que eu gostaria de fazer, uma introdução sobre a questão contratual, o qual o operador do direito tem que ter conhecimento prévio do momento que ele está vivendo. Ele tem que ter conhecimento prévio do espírito da norma, o que quer dizer o Código Civil de 2002, o que tratava o espírito da norma do Código de 1916. Obviamente, era um código mais liberal, esse código é um código mais social. Então, sendo ele um código mais social, eu tenho que transplantar todo esse espírito da norma para as cláusulas contratuais. Por quê? Porque eu preciso trazer a segurança jurídica para o meu cliente. E isso, o operador de direito, ele tem que ter um conhecimento prévio, até quando ele for fazer a análise desses contratos. Bom, os principais contratos típicos, né, na prática condominial, primeiro, um contrato totalmente
atinente à incorporação imobiliária, né, que é o que foi criado com a Lei 4.591 de 64, que é da incorporação imobiliária. Por óbvio, o operador de direito ele tem que ter conhecimento deste contrato. Contrato seguro, né, uma das obrigações do síndico é fazer seguro. Então, ele tem que saber o conhecimento deste contrato típico até para ele fazer uma análise prévia. Contrato de compra e venda. Sim, já me questionaram, mas compra e venda em condomínio? Sim. Os condomínios são grandes consumidores, eles compram muito. A todo momento você vai ter que fazer um contrato de compra e venda, né? Você tem que saber também que o condomínio, né, a jurisprudência já diz que ele é um consumidor, né? E sendo consumidor, ele tem que ser tratado como tal, até nas relações de contrato, por exemplo, com os prestadores de serviço, né? Os prestadores de serviço também são vários os tipos, as pessoas, os personagens, melhor dizendo, que você faz em contrato de prestação de serviço com os condomínios, né? O contrato de empreitada, toda a manutenção predial passa por um contrato de empreitada. Locação, sim, tanto o advogado condominial como o gestor condominial, ele tem que saber do contrato de locação, porque tem muitos inquilinos que habitam a multipropriedade. Afinal, os inquilinos têm que pagar todas as cotas, atinente às cotas das despesas ordinárias, extraordinárias, isso aí nós vamos ver daqui a pouco, né? A locação de área comuns é muito comum nessas grandes metrópoles, aí na nossa queridíssima Natal, deve ter algum prédio muito bem localizado no centro da cidade, onde ele aluga muitas vezes a lateral desses prédios para as mídias, né? E isso também reverte-se em faturamento para os condomínios, ou algumas vezes até o topo daquele prédio para colocar as antenas de celulares, enfim. Então, o operador de direito ele tem que ter o conhecimento de todos esses tipos de contrato, e óbvio que há outros tipos de contratos também que podem ser afetos aos condomínios, mas esses são os principais, os quais nós vamos falar um pouco hoje. Com relação ao contrato de incorporação imobiliária, este contrato é um contrato importantíssimo. É interessante até a gente falar que este contrato, ele nasceu da Lei 4.591 de 64, né? É o contrato de incorporação imobiliária, da famosa Lei Caio Mário. E sobre esse contrato, é importante a gente falar um pouquinho do nosso saudoso jurista Caio Mário. Caio Mário teve uma importância muito grande para o direito imobiliário, condominial. Essa lei, 4.591 de 64, foi uma obra monográfica de Caio Mário, na época, então ele já tinha feito esse trabalho monográfico, e então, em 1964, quando ascendeu ao poder aí os militares, o governo Castelo Branco encomendou a esse grande jurista, que, diga-se passagem, Caio Mário, ele militava por várias áreas do direito privado, sobretudo na área de família também, ele tem obras com relação à área de família, de obrigações, enfim, mas ele é muito mais conhecido por essa Lei 4.591 de 64, que, sem dúvida, é um marco para a incorporação imobiliária e para os condomínios. Foi quando, então, foi criado o condomínio, a figura do condomínio especial. E é importante a gente falar que o Código de 1916, ele tinha a figura do condomínio, o condomínio normal, ele é o condomínio ordinário, né? Era aquele condomínio ou voluntário ou condomínio necessário, dois tipos de condomínio. E essa legislação já não dava mais conta de legislar ou de atender os anseios na época, né, que nós estávamos vivendo ali, passamos por aquele período de Getúlio Vargas, onde teve aquela grande êxito rural, as cidades começaram a ficar muito mais abarrotadas, né? Então precisaram fazer um melhor uso do solo, de ocupação do solo. Então, foi quando surgiu essa grande lei 4.591 de 64, que é a Lei de Incorporação Imobiliária e dos Condomínios. Essa lei, ela trouxe, e eu falo muito, viu, doutora Tâmara, ela é até hoje uma ilustre desconhecida, porque já em 1964, se você pegar lá no artigo 32, por exemplo, da lei, ela diz lá o seguinte, que o incorporador
somente poderá negociar sobre unidades autônomas após ter arquivado no cartório competente de registro de imóvel os documentos abaixo. E aí, neste artigo 32, tem uma série de documentos que têm que serem arquivadas no registro de imóvel, né? Ou seja, você tem que fazer o arquivamento da incorporação imobiliária para então você começar a comercializar aquelas unidades. Coisa que os consumidores, geralmente, muitas vezes, compram essas unidades em condomínio e sequer se preocupa em saber se essa incorporação imobiliária está registrada. Mas esse artigo, ele trouxe, acima de tudo, uma segurança jurídica para os adquirentes, né? Então, veja bem, ele impôs essa obrigação ao incorporador de fazer esse registro. E olha só, na letra J, né? Ele tem que fazer o arquivo de todos esses documentos e da minuta da futura convenção do condomínio. Aqui é a parte que eu já falo que o advogado condominial já pode começar advogando para uma incorporadora, por exemplo, né? Para uma construtora, para quem vai fazer a incorporação imobiliária. Essas minutas de convenção, hoje, elas são feitas muitas vezes por engenheiros de incorporação imobiliária. Eu não tenho medo nenhum de falar isso, a nível de Brasil todo. Não é difícil você achar, muitas vezes, minutas de convenções que foram feitas, muitas vezes, somente para cumprir tabela, para cumprir o que exige esse dispositivo da lei, e que amanhã depois elas passam na Assembleia de Instalação sem revisão nenhuma, sem cuidado nenhum, e torna-se o quê? Normas dentro dos condomínios, né? E aí, uma convenção mal redigida, né, ela pode causar uma série de problemas para os condomínios. Vamos dar uma olhada aqui numa jurisprudência que eu trouxe aqui, para vocês darem uma olhada, como, por exemplo, aqui, ó. Aqui nós temos uma jurisprudência de 2018 agora, do Tribunal de Goiás, que é uma ação declaratória de nulidade de artigo de convenção, que está falando ali o que é dispositivo abusiva, participação no contratar. Neste caso, o que a construtora fez? Como ela tem o poder de legislar por força do artigo 32 da Lei 4.591 de 64, ela inseriu essa cláusula aqui maldosa, que fere ali aqueles princípios que eu acabei de falar, os princípios do equilíbrio contratual, causando uma onerosidade excessiva, onde ela impõe, ela diz que, enquanto ela não vender as unidades dela, ela fica isenta do pagamento de 70% do valor da cota condominial. Ora, isso aí fere todos esses princípios aí, né? Causa uma onerosidade excessiva para os demais condôminos e também, de uma certa forma, também causa o enriquecimento ilícito. Por óbvio, todos nós sabemos que o rateio da cota condominial é o rateio de despesa. Então, a partir do momento em que você deixa de pagar a sua despesa atinente às suas unidades, alguém está pagando por você. E nesse momento aqui que eu chamo a atenção de todos os colegas, a importância do PL 1513, que é do vício do advogado condominial. Por certo, um advogado condominial, um advogado imobiliário, ou seja, um advogado, ele verificando uma cláusula dessa que vai causar um desequilíbrio contratual, que vai ferir um princípio geral dos contratos, por óbvio, ele não vai assinar uma convenção dessa forma aí, que vai causar uma onerosidade excessiva. Então, o advogado condominial, ele tem que ter conhecimento, sim, desse quesito, dessa questão do contrato de incorporação imobiliária. Contrato seguro. O contrato seguro também é outro contrato típico. Só um momento, professor. Além disso, a maioria dos adquirentes na Assembleia de Constituição estão tão empolgados para receber o imóvel que não lêem e ratificam essas convenções. Então, muitas vezes, é isso que eu falo, o condomínio, ele nasce da incorporação imobiliária, depois a Assembleia de Instalação é importantíssima,
E muitas vezes os condôminos vão lá preocupados só em comer alguma coisa na festa de entrega e acabam esquecendo do mais importante, de saber cadê o conjunto de normas. E é nessa assembleia de instalação que eu julgo ser uma das mais importantes no condomínio, que é neste momento em que você vai fazer a revisão daquela minuta da convenção lá, que muitas vezes foi feita há 3, 4 anos atrás. Porque o que acontece? Para ele registrar a incorporação imobiliária, para ele iniciar as obras, ter o alvará, ele tem que fazer o registro da incorporação. Então, veja bem, ele vai passar muitas vezes por 3, 4 anos numa obra que depois, nesse lapso temporal, essa convenção precisa ser revisionada. E muitas vezes não é, vão para a festa, no oba-oba, contrata-se um escritório de contabilidade ou uma administradora, não tem um advogado, não tem ninguém que entende, aprova-se aquela minuta da convenção e por aí nascem os conflitos nos condomínios. E depois, então, para você conseguir os 2 terços para mudar, e além do custo de registro, que é o que ocorre hoje na maioria dos condomínios. É grande, é um transtorno enorme para toda aquela massa condominial. Então, a advocacia condominial, nesse quesito, ela vem para tudo isso aí, ela vai assessorar desde o início, você vai fazer um trabalho, vai trazer o quê? A segurança jurídica, vai trazer a pacificação para todos que moram nessas multipropriedades. Então, vamos lá. Contrato de seguro é um outro contrato típico também, ele está tipificado no artigo 757 do Código Civil, que diz lá, pelo contrato de seguro, o segurador é obrigado mediante pagamento de prêmio, né? Pagamento de prêmio, então, veja bem, quando fala o pagamento de prêmio, você tem que fazer a avaliação do que você está colocando no seguro, principalmente a unidade, aquelas unidades individuais, né? Para garantir o interesse legítimo do segurado relativo à pessoa ou coisa contra riscos predeterminados. Então, predeterminados quer dizer o quê? Você tem que ter a apólice, você tem que fazer uma análise da apólice daquele seguro. E aí nós vamos trazer, então, para a parte condominial. Né? O artigo 1346 diz lá, é obrigatório o seguro de toda a edificação contra riscos de incêndio. Então, a lei, ela já é didática, ela já fala para o síndico, para o gestor, você tem que fazer um contrato de seguro lá na tua apólice, tem que ser contra incêndio ou destruição total ou parcial. Então, você tem que estar muito bem atento na questão contratual, quando você for fazer essa parte do contrato e ter essa certeza que se porventura, amanhã depois, você precisar ter que acionar o seguro, você está com aquelas coberturas em valores módicos, valores atuais, né? Agora vamos lá para o artigo 1348 do Código Civil Brasileiro, que diz que ele é um rol também taxativo, que diz o quê? Compete ao síndico, né? Está ali no inciso 9º, realizar o seguro da edificação. Então, veja bem, é uma obrigação taxativa. Se o síndico não faz o seguro dessa edificação, ele pode responder civilmente e criminalmente, sim. Amanhã depois, acontecendo um sinistro, né, neste condomínio, ele pode responder, né? Lembrando que, com relação ao incêndio, ele sempre tem que estar com a VCB em dia, né? Ele tem que estar com o alvará do bombeiro em dia. E lembrando que essa questão do alvará de bombeiro é legislação estadual. Cada estado ele faz a legislação, e isso cabe num período, geralmente é período de 2 em 2 anos, que você tem que fazer a inspeção, tem que chamar o bombeiro e fazer a inspeção para ver se não houve nenhuma alteração naquela configuração para aqueles equipamentos de proteção individual contra incêndio, né? Então, há casos também na jurisprudência, algumas negativas, daqueles casos em que o condomínio está com o alvará vencido e vir a pegar fogo e depois a negativa da seguradora. Então, é preciso ficar muito bem atento com relação a esse contrato de seguro, com relação às cláusulas contratual desse seguro, com relação à seguradora, né, e com relação à apólice, o que está sendo coberto nesse contrato.
tá? Doutora, por favor, se quiser fazer algum comentário, vamos fazer junto. Pode acrescentar mais alguma coisa aí, fica à vontade. Até você me falou há pouco aí, antes da live, com relação ao contrato de seguro. Pode fazer alguns comentários a mais. Além do contrato de seguro, hoje, as seguradoras proporcionam alguns outros itens. E muitas vezes o síndico, no lugar de ter essa economia, como vidros, pane elétrica, pane hidráulica, elevadores. Então, todos esses sistemas, eles podem estar inclusos nas cláusulas do contrato de seguro e ter um custo reduzido para o condomínio. Sem dúvida. Olha, veja bem, nós temos aqui, eu trouxe também uma jurisprudência, onde um condomínio teve que entrar na justiça para fazer a cobrança do seguro, porque chegou num dado momento lá, a seguradora não quis cobrar um dano que teve, parece-me, nesse caso aqui, foi um dano que teve com água nas peças, um dano elétrico nos elevadores. E aí houve uma negativa, né, da seguradora. Este condomínio teve que entrar em juízo e através da competente ação, provar, sim, que ele tinha esse direito, que era assegurado, né, até com relação à qualidade de consumidor, né? E aí está a jurisprudência, aonde houve uma negativa dessa seguradora. Eu não vou entrar mais aqui, porque nosso tempo já é curto, já passamos até de 10 minutos, né? Eu vou ter que correr um pouquinho, mas aqui nós temos um exemplo da jurisprudência, que você tem que tomar muita... Ponto, professor, a gente tem também o ponto do valor das unidades habitacionais. Porque se tiver um sinistro com perda, com queda de alguns edifícios, então o síndico ele tem que, na hora de fazer a apólice de seguro, colocar o valor real do imóvel. Isso mesmo. E se você sabe que isso, muitas vezes os síndicos, eles querem contratar o seguro por preço, né? E aí é que é o engano. Ou muitas vezes a administradora vão lá, faz aquela cotação de preço. Obviamente, aquela seguradora que está tendo uma cobertura menor para as unidades, vai te dar um preço menor. Então, você tem que analisar muito bem a cobertura. Antes de você analisar o preço do seguro, quantos que a massa condominial vai ter que pagar, você tem que analisar, sobretudo, o quê? O valor das unidades, está tendo cobertura ou não, tá? Pessoal, parece que já me falaram aqui, passou os meus 25 minutos e eu tenho mais coisa que posso continuar. Vocês, por favor, me interfiram aí, na hora que eu tiver, tá? Então, veja bem, esse aqui é um caso da jurisprudência que nós trouxemos aqui, né? Agora nós temos o contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda, né? Ele é um contrato também tipificado no artigo 481 do Código Civil Brasileiro, né? E é importante a gente falar que os condomínios, eles são grandes consumidores, né? Eles estão a todo momento fazendo compra, estão consumindo, né? Muitos materiais, muitos produtos, e muitas vezes tem que se elaborar também esses referidos contratos. Então, a assessoria jurídica para um condomínio vai analisar, sobretudo, também esses contratos de compra e venda. E eles têm que saber também, a grande realidade, é que o condomínio ele já foi considerado até pela jurisprudência. Nós temos aqui um exemplo até de contrato de compra e venda, é a questão da incorporação imobiliária, né? No recebimento, por exemplo, das áreas comuns, quando você vai fazer o recebimento daquela área comum e você viu que na área comum tem algum vício, né? E é importante a gente falar que os vícios são vícios aparentes, né? E os vícios chamados vícios ocultos, os redibitórios. Então, outro momento importante também para a administração condominial é quando ele vai receber aquela área comum, né? E os prazos também, até para você também reclamar com relação àqueles vícios, né? Os vícios aparentes, por exemplo, artigo 27 do Código do Consumidor. Os vícios ocultos, artigo 441 do Código Civil Brasileiro. E é importante, quando você vai receber toda essa área, você ter uma assessoria de um profissional, de um engenheiro, né? E neste caso, há uma relação também de consumo, e já tem na jurisprudência que o síndico ele pode reclamar pela coletividade com relação a alguma coisa na área comum que ficou faltando
naquela incorporação imobiliária, ou algum produto, alguma coisa que foi entregue com vício, como, por exemplo, você era para ter um porcelanato de boa qualidade, aquele porcelanato veio com alguns vícios, você pedia a solicitação, então o condomínio, para reclamar com relação à área comum, ele tem, inclusive, legitimidade. E, nesse caso aqui, entra com relação à relação de consumo dos adquirentes com o incorporador, né? Nós temos um caso aqui... Também, professor, pegar também todas as notas fiscais em relação à garantia aos equipamentos, porque recebem portões, motores, bombas de piscina, então todos esses equipamentos têm que estar com as garantias para que o condomínio possa também usufruir e ter provar que são novos, equipamentos novos. Sem dúvida, muito bem lembrado. Todos todos os equipamentos, bombas, né? Nós temos, por exemplo, os elevadores, por exemplo. É interessante você pegar todo aqueles manual. Então, quer dizer, quando você vai receber, um dos momentos mais críticos que tem, Tâmara, que eu vejo, é essa questão do recebimento da área comum pelo síndico. O síndico não pode simplesmente ele pegar toda aquela papelada e guardar. Ele tem que ter um acompanhamento técnico dos auxiliares de administração, junto com ele, do engenheiro, de um advogado, de um administrador, né, saber fazer toda a gestão daqueles contratos. E aqui nós temos na jurisprudência, por exemplo, aqui eu estava falando do condomínio como consumidor, e nós temos até aqui uma jurisprudência com relação à ação ordinária, falha de prestação de serviço de manutenção de elevador, condomínio, empresa prestadora de serviço, relação de consumo. Então, veja bem, isso aqui eu trouxe, né, até para provar essa jurisprudência, não com relação à prestação do serviço, mas sim para comprovar aqui que a jurisprudência diz que o condomínio, ele é consumidor, né? E sendo consumidor, é interessante a assessoria jurídica saber, até mesmo o síndico saber, que ele estando em juízo como consumidor, ele tem até essas benesses da lei, questão de inversão do ônus da prova, da hipossuficiência, essas coisas aqui. Inclusive, o condomínio ele pode pedir até justiça gratuita, né? Se ele comprovar que ele está com a parte financeira dele comprometida, ele pode ir a juízo e pedir a justiça gratuita também. Então, tudo isso aí, o nosso advogado condominial, essa assessoria, quem vai prestar para o condomínio, ele tem que ter esse conhecimento, ele tem que estar pronto para passar essas informações para o síndico, para a massa condominial e saber como agir, né? Nós temos agora aqui o contrato de prestação de serviço. Olha, doutoras Xadê e doutora Tâmara, qualquer momento pode, Marcílio, pode me interromper aqui, contribua para o debate, tá? Contrato de prestação de serviço é o contrato mais corriqueiro que tem no âmbito dos condomínios. Você faz, por exemplo, um contrato de prestação de serviço, você começa lá, por exemplo, com o síndico profissional, né? O síndico profissional é um contrato de prestação de serviço. Administradora de condomínio é outro contrato de prestação de serviço. Escritório de contabilidade, gente, há uma diferença, viu? A administradora de condomínio é quem tem administrador. Escritório de contabilidade é quem faz lançamentos contábeis. Nós temos que saber bem diferenciar isso aí. Há muitos escritórios de contabilidade colocando só lá na frente, lá, ó, administradora, sendo que na realidade não são, né? Isso aí, doutora, me fez lembrar aquela piada da cela especial, né? Do advogado, quando chegou, disse que foi preso, ele chegou lá e falou, mas eu quero a minha cela especial. Aí o delegado empurrou ele na primeira cela, pegou um papel, escreveu ali, cela especial, pregou na parede e falou, pronto, agora o senhor está numa cela especial. Então, tem muitas administradoras que fazem isso, que não são administrador, não são administradora, não têm administrador e estão vendendo esse viés do mercado. Os síndicos têm que tomar cuidado com isso também, lembrando que nenhuma dessas empresas podem vender serviços de advogado. Só quem pode vender serviço de advogado é o próprio advogado, ou seja, até nós somos limitados em ficar oferecendo serviço. O nosso código, ele proíbe isso. Nós temos que vender de forma diferente, temos que nos apresentar de forma diferente para o mercado. Então, essas empresas não têm legitimidade.
né, de fazer essa venda de serviço. Mas a prestação de serviço está aqui, é mais um contrato típico, está no artigo 594 do Código Civil Brasileiro, aonde ele define que toda espécie de serviço ou trabalho, lícito, material ou imaterial, pode ser contratado mediante retribuição, tá? Então, veja bem, obviamente, esse contrato é um contrato oneroso, tem que ter a retribuição. Então, é o contrato de prestação de serviço, né? Então, esse é um tipo de contrato onde chama-se prestador de serviço, né? Que ele vai realizar o serviço e que ele tem uma relação também de consumo, né? Ele tem uma relação de consumo aonde o tomador de serviço, ele tem até uma autonomia sobre aquele prestador de serviço, como, por exemplo, da terceirizada. Você pode dar ordem para aqueles funcionários da terceirizada, da empresa de portaria, de segurança, zeladoria. Você pode tecer ordens para esses empregados. Diferente já, daqui a pouco nós vamos ver, do contrato de empreita. É totalmente diferente. Então, veja bem, é um contrato típico Miguel, também. Pois não, pode falar. Professor Miguel, doutora Tâmara, dentro do que nós estamos ouvindo até agora, cada vez mais assim, eu fico ciente e consciente da necessidade do condomínio, dos síndicos, estarem bem aparados pelas devidas assessorias, seja na advocacia, seja na contabilidade, sucessivamente, cada qual em sua área, né? E dentro desse contrato de prestação de serviço, me veio aqui a questão da corresponsabilidade do condomínio. No caso, o condomínio contratou um serviço que não é tão novo, mas agora está na moda, digamos assim, e algo bem avançado por conta da tecnologia. Esses mini-mercados, essas máquinas, ou qualquer outro serviço que o condomínio esteja prestando, né, para os seus condôminos. E se, porventura, aconteceu algum acidente, um produto vencido, tem um professor na academia, ele lesionou ali um condômino no exercício mal feito, contratou uma empresa para fazer uma obra e causou um acidente lá num carro ou em alguém, até onde vai essa corresponsabilidade do condomínio, né, para com o seu condômino, em reparar aquele dano que, porventura, tenha sido ocasionado ao seu condômino. Muito bem observado. Eu penso que isso aí, doutora Tâmara pode falar também, mas eu penso que tudo isso aí, Marcelo, vai passar por uma questão de elaboração contratual. Aí é que é o momento em que o síndico tem que ter uma boa assessoria jurídica e um advogado que conheça todos aqueles princípios chatinho que eu falei no início da minha fala aqui, que é aqueles princípios que norteiam todos os contratos, a parte de direito privado, né? Então, ele vai ter que saber proteger o condomínio dessa forma. Uma coisa que me preocupa muito também, Marcílio, é a questão tributária, né? Questão tributária, por exemplo, síndico profissional, ele tem que recolher o imposto sobre serviço, né? Síndico, e tem que ser cobrados dele isso aí. A administradora do condomínio tem que recolher o imposto sobre serviço, né? Agora mesmo estou vendo que não é uma prestação de serviço, em que pese eles venderem o viés de prestação de serviço, essas empresas de antecipação de receita, as chamadas garantidoras, né? Elas aparecem no mercado, são boas, aparecem no mercado falando que vão resolver o teu problema de inadimplência. Mas a grande realidade, elas estão fazendo uma concorrência desleal, totalmente desleal, com a advocacia. Quer dizer, eles dão o dinheiro para o condomínio, fazem um fomento, não pagam imposto incidente sobre isso aqui, o condomínio passa o título, a meu ver, uma troca, dinheiro por título, o que é? É factoring. É factoring. Então, a incidência de IOF, de imposto, a todos aqueles impostos incidentes na factoring. Agora, eu pergunto para você, quem que está recolhendo isso? Eu acho que ninguém. Se tiver alguém, me mostre, por favor. Esses dias eu falei até uma palestra, e falei isso aí mandaram para o pessoal de garantidora de São Paulo, aí até o pessoal veio, pô, aí você está falando, eu falei, cara, a minha bandeira é a advocacia, eu estou falando para o síndico, se eu tiver isso no meu contrato, eu vou alertar o meu síndico sobre isso aí, eu não tenho nada contra a administradora, nada contra ninguém, mas a prática que está sendo usual hoje é isso aí,
E se um contrato desse, por exemplo, cair na minha mão, eu vou dar um parecer dessa forma. Eles podem continuar trabalhando, mas eu quero todos os impostos incidentes, porque senão você pode amanhã, depois, por essa evasão fiscal, você pode responder de forma solidária. Né? Você pode ser acionado amanhã depois. E no caso, essa responsabilidade estendida ao síndico, né? Porque a gestão cabe ao síndico, né? Sim, porque está tendo uma evasão fiscal. Você está tendo uma evasão fiscal do impostos federais e o imposto sobre serviço também, dessas que não estão recolhendo, né? Então, veja bem, há que se ter uma boa gestão sobre esse contrato. Não é só você firmar o contrato e deixar, tem que ter uma boa gestão sobre esse contrato. Então, veja bem, contrato de prestação de serviço... Também totalmente a convenção, porque a convenção ela vai dizer que deverá pagar honorários advocatícios. A maioria das convenções fala nisso. Juros, multa e honorários advocatícios. Não existe honorários de cobrança. Essas empresas, por exemplo, essas empresas de fomento, é isso que elas estão fazendo, tá? Fazem essas empresas de antecipação de receita. Manda o dinheiro para lá, fica com a carteira, aí elas cobram em juízo e ainda fica com os honorários do advogado. Eu acho isso um absurdo. Eu acho um absurdo. Aqui, a OAB, nós da OAB, nós temos que notificar essas empresas, todas elas, porque elas estão fazendo uma concorrência desleal. Primeiro está tendo essa evasão fiscal. A Receita Federal tem que saber disso e o município também tem que saber, porque há uma evasão fiscal com relação ao ISS. E também a OAB tem que notificar que eles estão fazendo, quer dizer, o exercício legal da advocacia. Inclusive, eles estão ficando com o honorário do advogado. Muitas vezes mantém um coitado de um advogado recém-formado, pagam um salário para ele muito mal remunerado e o cara lá fica lá entrando com trocentas ações por dia. Você entendeu? Cobrando, aí tem a cobrança de o valor da cota corrigida mais o contrato, o valor do honorário. Pergunta se esse honorário está indo para esse advogado que está prestando serviço. Claro que não está. Está ficando com a empresa. Então, quer dizer, elas estão fazendo serviço de advocacia, estão recebendo honorário de advogado e fazendo uma concorrência desleal com a gente. No entanto, nós, advogados, por que a gente muitas vezes não consegue pegar uma cobrança do condomínio? Porque muitas vezes a gente não tem o dinheiro para ir dar lá para o condomínio para fazer a cobrança. Então, quer dizer, nós temos que nos posicionar e a nossa instituição tem que ver isso aqui, porque para proteger nós, os advogados, fomos nós que ficamos nos bancos de faculdade muito tempo estudando, e aí você sai e tem uma concorrência desleal com administradora de condomínio oferecendo serviço de advogado, com escritório de contabilidade, com antecipadora, não é razoável isso, né? Mas, enfim... Miguel, além dessas questões polêmicas, né, tributárias enfim, uma outra questão, aproveitando que a gente está falando do contrato de prestação de serviço, qual seria a natureza jurídica, então, dessa relação do síndico profissional? Ele seria um funcionário, um prestador de serviço, um mandatário? Em relação a essa polêmica, já existe alguma pacificação? Bom, veja bem. Confirmar. E se for uma prestação de serviço, como seria esse contrato? Que aí a pergunta Veja bem, eu trouxe uma jurisprudência aqui, ó. Essa jurisprudência, ela é de 2018, é do Espírito Santo, tá? Aonde houve esse questionamento. O artigo 1347 diz que a Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino. Quando o texto legal diz isso aí, que poderá não ser condômino, vamos admitir, então, que ele está admitindo ali um síndico profissional, certo? Tá. Se é um síndico profissional, não é condômino, penso eu que é uma prestação de serviço. Nós vamos ter que fazer, então, um contrato de prestação de serviço com ele. E lá, neste contrato, nós vamos regulamentar toda essa prestação de serviço, né? Inclusive, regulamentar salário, a questão dos impostos, a forma do pagamento, oferecimento, onde ele vai ter que recolher, ter uma nota de prestação de serviço, né? A questão de férias, muitos perguntam, mas o síndico profissional tem férias ou não tem? Depende do contrato de prestação de serviço dele. Quem vai estipular isso aqui é ele, junto com, obviamente, a Assembleia que contratou ele. Nesse contrato, a Assembleia vai ter que ter uma ata autorizando a contratação dele, né? Quem vai assinar esse contrato?
quem vai assinar vai ser a Assembleia que vai delimitar isso aqui. Quem vai assinar, geralmente, eu já tive casos idênticos a isso aqui, o Conselho Fiscal fica legitimado a assinar e, no caso, se for de rescindir o contrato com ele também. Mas nós temos aqui uma jurisprudência que é bem capciosa. Esse dia até eu coloquei essa jurisprudência numa aula que eu estava dando na FAAP, num curso de pós-graduação, aonde nós fizemos aquela discussão salutar, né? E o direito é bom por isso, né? No caso do síndico profissional, né, que é um prestador de serviço, penso eu que a relação dele é de prestação de serviço. Agora, prestação de serviço regido pelo Código Civil, não relação de emprego. Já tem súmula do TST falando que não há relação de emprego do síndico profissional com o condomínio. Então, é uma relação, uma prestação de serviço civilista, né? É diferente. Neste caso, o síndico profissional, a massa condominial não querendo mais ele, cabe rescisão de contrato ou cabe a destituição dele nos moldes do artigo 1349? O que vossas excelências me falam sobre isso? Professor Miguel, só antes de dar continuidade, nós estamos a 4 minutos de completar 1 hora de palestra, né, de aula, digamos assim, que é uma verdadeira aula, na verdade, nós estamos aqui assistindo. Né? Maravilha. E eu estou olhando no canal do YouTube, nós estamos com 151 pessoas nos assistindo, é sinal que está boa, estamos indo bem, né? 151, tivemos aqui 312 likes positivos aqui, tá bom. Mas os senhores que mandam, se quiserem, a gente complementa. No meu aqui, só uma retificação, no meu aqui está constando aqui 438 likes positivos. Ah, então já subiu. Já deu um upgrade aí. Então, veja bem, o que vocês me falam com relação a isso aí? O síndico profissional, cabe a destituição dele, artigo 1349 do Código Civil, ou a rescisão do contrato? Isso aí houve uma discussão, e tem corrente e tem posição para as duas, né? Aqui defende que que cabe a rescisão contratual, fala não, ele foi feito por força do artigo, por força do artigo 594 do Código Civil Brasileiro, onde ele é um prestador de serviço, a qualquer momento pode ser rescindido, né? Mas a outra corrente fala não, mas ele foi contratado em assembleia idêntico a um síndico morador. Então, se ele foi contratado idêntico ao síndico morador, ele tem que estar sob a égide da convenção condominial e ele tem que ser destituído do cargo, não rescindido, né? A minha posição, em que pese ter essa jurisprudência, eu ainda vou pelo Código Civil Brasileiro. Eu penso que cabe, né, uma destituição do síndico, mesmo ele ter sido contratado em assembleia, mas nesse caso, a destituição tem aqueles requisitos ali, tem aquelas imposição legal, né, de não prestar conta, de não administrar convenientemente, né, enfim, não cumprir as normas dentro do condomínio. Eu penso que no caso da retirada de um síndico, é um ato formal, você tem que montar uma assembleia, inclusive, específica para a destituição, e você tem que dar o contraditório para aquele síndico, né? Então, é uma função muito mais diferente, penso eu, mas tem gente que pensa diferente de mim, tá? Tem gente que fala, não, cabe a rescisão contratual, tá? Vamos, então... Oi? E a capacitação do síndico? Bom, essa capacitação do síndico é uma outra coisa que eu sempre prezo muito nas convenções que eu faço. Quando a gente coloca lá, eu coloco, inclusive, a questão da lei da ficha limpa. O síndico, para ele poder administrar aquele condomínio, ele tem que apresentar todas as certidões negativas. Não só o síndico, como os demais membros. Inclusive, ele não pode nem estar negativado, porque se ele tiver negativado no Serasa, no SPC, o banco provavelmente não vai deixar ele fazer movimentação bancária do condomínio, né? Então, eu ponho essa questão da ficha limpa, ponho essa questão da capacitação, né? Principalmente para o síndico profissional, ele tem que ser capacitado. Você não pode pegar um profissional que hoje no mercado também há uma indústria aí me engana que eu gosto,
desses cursos aí de final de semana. Curso de final de semana, doutor, você que é minha colega de mestrado, que bom se fosse assim os mestrados, né? Você vai um final de semana, faz um curso de 12 horas aulas, por exemplo, sexta, sábado, domingo, e aí você vira profissional na segunda-feira, né? Isso aí é uma engana que eu gosto, né? Isso aí é enganação. Eu acho até que as pessoas que oferecem isso para o mercado, elas estão fazendo uma forma temerária para o mercado. Não pode ser dessa forma. Até porque pela responsabilidade civil e criminal que esse síndico carrega, e você imputar isso, colocar isso na cabeça, muitas vezes tem muitos porteiros, tem muitos zeladores, coitados, que juntam tudo que eles têm, investem num curso desse aqui, aí ele sai com um diploma assinado lá não sei por quem, professor não sei o quê. Aí você vai ver o professor, o cara sequer tem uma pós-graduação, não tem conhecimento nenhum. Tem cara no mercado aí que é formado em administração, por exemplo, está dando aula de direito. Eu acho errado isso aí. E aí vende o viés falando, não, curso de síndico profissional. Pô, para, menos, né? Os cursos livres existem, eu acho que existem, são necessários, mas outra coisa, eu penso que cada um tem que estar no seu quadrado também. E a gente tem uma questão de uma responsabilidade social, uma função social de também não ficar enganando as pessoas. Você vai ser um profissional agora. Não é dessa forma, né? A gente sabe que não é dessa forma. Conselho de administração, ou seja, que todo síndico profissional seja um administrador. Pois é, eu tenho até essa lei da profissionalização, eu não gosto muito dela. Eu vejo que ela faz um pouquinho uma reserva de mercado, né? E aí eu falo para você, a minha bandeira é a advocacia. Eu vejo muitos advogados que são síndicos, que pode ser síndico profissional. Então, a partir do momento que eles obriguem eles a se inscrever no conselho de administração, eles vão tolher esses profissionais, por exemplo, do direito, engenheiro. Né? Tem muitos engenheiros aí que... o administrador empresarial, ele pode ser não filiado ao conselho de administração, eu entendo que também o síndico não possa também não ser. Mas desde que tenha uma especialização em algum curso. Eu penso nisso também, que tem que ter isso aí. Eu estava discutindo esse tempo atrás aí com o meu colega, até quero mandar um abraço para ele, Francisco Egito, lá do Rio de Janeiro. Ele fala que não, ele defende a lei, estava defendendo, e ele falou, Zain, por que você é contra essa lei da profissionalização? Nós precisamos profissionalizar. Eu falei, professor, eu não sou contra. A profissionalização tem que ter. Eu sou contra essa reserva de mercado. Você chamar todo mundo para se inscrever lá no conselho de administração. Aí eu não concordo. Aí quer dizer, muitas vezes o síndico não tem nenhum condomínio, ele já vai ter que estar pagando, contribuindo lá para o conselho de administração? Pô, eu acho que não. Ele pode fazer um curso bom, com a carga horária boa, pelo menos, carga horária boa qual que é? Pelo menos um curso de pós-graduação, 360, 420 horas, aulas, ele vai se capacitar, vai entender um pouco mais de todos os liames, né? Mas vamos falar um pouquinho do contrato de empreitada. Esse contrato de empreitada também é outro muito importante na administração, que ele fala ele vai falar sobre o contrato de prestação de serviço. Ele vai se ater muito, não de prestação de serviço, ele é diferente da prestação de serviço, ele é de empreitada, mas ele vai se ater muito à questão de manutenção predial. É um outro tipo, ele não é um contrato propriamente, puramente simples de prestação de serviço, ele tem outro viés, inclusive ele tem uma outra tipificação diferente no Código Civil, ele está capitulado no artigo 610, que diz ali que o empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com o seu trabalho, ou seja, você pode fazer uma empreitada só do trabalho ou com materiais. Então, veja bem, você pode contratar por empreitada um cidadão que vai fazer só a troca daquele piso do hall de entrada do condomínio. É uma empreita, uma obra certa, não é prestação de serviço, né? Aquela mão de obra especializada. Ou você pode contratar aquela empresa também que vai fornecer a mão de obra especializada para aquele determinado serviço e o produto também, né? A questão de fachada, de troca de fachada, de alteração de fachada, enfim, precisa de mão de obras especializada. Nesse tipo de contrato, já é diferente do contrato da prestação de serviço. Esse tipo de contrato, por exemplo, você não tem
a autonomia para determinar a ordem para o empreiteiro. Você contrata o empreiteiro para ele fazer aquela determinada obra, você só tem que fiscalizar, com relação, principalmente com relação ao uso do equipamento de proteção individual, se você está fazendo por exemplo, uma restauração de fachada, alguma coisa assim, né? Você tem que fiscalizar com relação a que se está seguindo todos os requisitos dessa empreitada, como, por exemplo, se tem um engenheiro, né? Um engenheiro responsável por aquela obra, se está se recolhendo a RT, né? Se tem a 74. Então, são esses cuidados, essa particularidade, esse contrato de empreitada, ele vai calhar totalmente em cima do que diz o artigo 1348, onde diz que compete ao síndico diligenciar pela a conservação e a guarda das áreas comuns. Nós temos uma jurisprudência aqui, por exemplo, responsabilidade civil, ação de indenização, contrato de empreitada, vícios construtivos, prescrição não configurada, tá? Então, veja bem, aqui está uma jurisprudência com relação ao contrato de empreitada, aonde foi feito uma restauração, né, numa obra, num contrato de empreitada, não é prestação de serviço, e você também, o condomínio tem também o direito de reclamar por eventuais vícios construtivos, aqueles vícios aparentes, ocultos, como, por exemplo, eu citei aqui, você pintou uma fachada do prédio, utilizou, o cara ficou de fornecer um produto, né, eu vou fornecer a tinta, é mais barata, tal, e aí, com o tempo, aquela tinta veio a desbotar, você pode reclamar, é um vício construtivo sobre o produto também. Então, isso também que essa jurisprudência mesmo fala, ele tem uma relação de consumo também com esse empreiteiro e ele pode reclamar também por eventuais vícios apresentados nessa prestação de serviço, que, no caso, é uma prestação de serviço através de um contrato de empreitada, né? Aqui no artigo 1300... Professor Miguel, eu tenho uma missão aqui meio árdua, né? É a questão de estar informando do nosso horário. Estamos com um pouquinho mais de 1 hora já de bate-papo. Temos assunto aí, eu sei, aqui para várias horas, né? Mas aí ficamos já à sua disposição. Né? Então, estamos aqui... à disposição já. Bom, então eu vou tratar de finalizar logo. O artigo 1000 fala sobre essa questão de diligenciar sobre a conservação e a guarda da área comum com relação a esse tipo. Então, tinha outros contratos para a gente falar, nós podemos deixar para uma próxima vez, né? E tem uma outra jurisprudência aqui, olha só aqui, doutora Tâmara, olha aqui, ó. No caso aqui, houve um acidente de trabalho, né? E o condomínio acabou sendo responsabilizado na forma solidária, doutora Xadê, olha aqui, de forma solidária, porque, obviamente, não fiscalizou, cabia ele fiscalizar os usos, o síndico fiscalizar o uso de proteção, dos equipamentos de proteção individual, houve um óbito, houve um acidente, e esse condomínio acabou sendo responsabilizado também. Então, essas prestações de serviço... Professor, com licença, isso que você está falando, essa jurisprudência, então ela vai se encaixar com aquele questionamento que eu tinha feito, da corresponsabilidade do condomínio com os seus prestadores de serviço, né? Lá para o final, tá? Para a gente falar sobre a questão de gestão dos contratos, né? No final, o condomínio tem todos esses tipos de contratos. Nós poderíamos falar ainda sobre o contrato de locação, né? Tem muitos inquilinos. Nós poderíamos falar sobre o contrato de locação de área comum, dessas empenas, tá? Mas todos esses contratos, atinente à administração, eles
para eles ficarem, ter efetividade, por óbvio, o gestor condominial, ele vai ter que fazer a gestão de todos esses contratos. Não basta tão somente ele firmar esse contrato e não fazer uma gestão, sobretudo administrativa, e uma gestão jurídica também deste contrato, né? Você tem que analisar todos os quesitos aí, fazer, e esses contratos, por exemplo, eles têm etapas de criação desse contrato, como, por exemplo, a solicitação ou pedido, né? Aí você vai passar para a criação desse contrato. Que tipo de contrato eu vou fazer? É empreitada, é prestação de serviço, né? A aprovação, a revisão, a negociação, importante fazer essa negociação, tomada de preço, o síndico que vai fazer, lembrando que você não contrata por preço, a armazenação desse contrato que você tem que estar disponível e acessível para todos, né? O cumprimento dos contratos tem que ter fiscalização acima de tudo, desse contrato, você tem que fiscalizar para ver se todos. Não adianta você contratar um empreiteiro e não fiscalizar o serviço dele, né? O cumprimento desses contratos também, a questão do gerenciamento, do que é importante você também acompanhar, o gerenciamento, a questão de impostos, de notas fiscais, enfim. E, por último, o análise de desempenho de produtividade. Vamos ver se aquele contrato que você fez de empreitada, aquele contrato de prestação de serviço, aquele contrato lá com o porteiro, aquele contrato com o advogado, se houve um desempenho, ou aquele advogado veio, te encantou, falou bonito, foi embora, você ficou só pagando para ele nunca apresentou nada para você. Então, esse análise de desempenho é interessante e tem que ser feito em todos os contratos. Eles têm que ser feitos em todos os contratos para dar efetividade para os condomínios. Senão, você não vai ter efetividade com a gestão desses contratos, né? E, por último, gente, uma das coisas que está nascendo agora, sobretudo para o advogado condominial, né, aquele condomínio que não tem uma assessoria jurídica, muitas vezes eles querem... Muitas vezes eles querem contratar uma advocacia avulsa. Tem auditoria jurídica nesses contratos também. Você pode ser contratado tão somente para ir lá fazer auditoria jurídica nesse contrato, onde você vai pedir para o condomínio te fornecer todos os contratos e você vai fazer uma análise global e vai passar um parecer para aquele administrador. Bom, pessoal, tá aí as minhas considerações. Eu peço desculpa para vocês aí que eu me alonguei muito, acho que era muito conteúdo. Realmente nós precisávamos de um momento a mais para falar, mas, como disse o Marcílio, ficou um gostinho de quero mais. Podemos fazer em outra parte também, uma live subsequente. Estou muito feliz que essa live é de interesse da massa condominial, de todos os advogados, e de todos que têm participação nesse grande nicho do mercado condominial. Pessoal, muito obrigado aí por essa oportunidade. Para a Câmara, alguma consideração? Uma bela... São muitos temas, né, que a gente ia tratar nessa temática de gestão de contratos. Eu até tinha um questionamento, sabe, para uma futura que eu já veio uma ideia, não sei se seria viável, seria possível o condomínio também contar em convenção.
algum probleminha no nosso canal do YouTube. Eu não sei se está... É importante a gente analisar bem o acórdão dessa decisão, que nesse caso havia a pessoa que foi acionada, o condômino, ele estava alugando unidades da propriedade dele, né? E aí o condomínio entrou na justiça falando que não, que ele estava fazendo um comércio, né? Ele estava alugando quartos, né? Ele estava fazendo um comércio dentro do condomínio e a finalidade daquele condomínio era residencial e não comercial. Ele reformou a unidade para ter mais quarto, inclusive, né? Sim, isso teve um trâmite e foi parar no STJ. Lá no STJ, o Airbnb entrou como terceiro interessado nesse julgamento. E aí ele participou do julgamento. No caso específico, a decisão dos ministros foram falando que ele não poderia, que naquele caso ali configurava o que uma negociação mesmo. Então, essa decisão, ela não afetou todos os condomínios, não teve um efeito erga omnes, e não foi específica no Airbnb. Eu penso que o Airbnb é uma realidade, eu penso que vai ter essa mudança, assim como houve com o Uber, assim como houve com várias outras plataformas aí que nós temos, e nós vamos ter, por exemplo, vocês são uma cidade litorânea, como que você vai impedir, muitas vezes, alguém de fazer uma locação por curta temporada? Não tem como, né? E outra, já tem alguns condomínios que já estão sendo incorporados com essa finalidade. A finalidade de você fazer essa locação por curta temporada. Recentemente eu assisti uma palestra do desembargador Loureiro, lá de São Paulo, que fala com muita propriedade sobre isso aí, ele estava falando sobre isso. Né? Já tem condomínios com essa finalidade. Então eu vejo que barrar essa locação por curta temporada, ela vai transcender mais na frente, é querer barrar o desenvolvimento, por exemplo. Exatamente. Vai deixar de fomentar uma nova forma de economia que estamos vivenciando. Perfeito. Professor Miguel, mais uma vez agradecer por sua disponibilidade, né, e para estar aqui conosco, trocando essas ideias, nos passando tanto conhecimento e de uma forma tão didática, né, que até para quem não é da área jurídica, mas que circunda o meio condominial, fica fácil de compreender todos os pontos que circundam essa convivência condominial, a área do direito condominial e a necessidade que se tenha consciência de que cada profissional em sua área seja acionado para que se mitigue o máximo possível os conflitos que existem dentro do condomínio e suas relações com a sociedade, né? Então, isso é de fundamental importância. E o que o senhor nos passou hoje, com certeza, instiga a nós estudarmos. E quem não é da área jurídica, com certeza, vai sair daqui consciente dessa necessidade, que é um investimento e não um custo, está sempre amparada por profissionais qualificados em suas respectivas áreas. Então, em nome da OAB-RN, por meio da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial, agradecer muito ao senhor, mais uma vez, por sua disponibilidade, cordialidade, que é o seu natural. Agradecer à doutora Xadê, que propiciou esse momento com toda a sua organização, e a doutora Tâmara aqui também, que faz parte da nossa comissão, interagindo, trazendo ideias e questionamentos para essa noite de muito conhecimento. Esperamos em breve que nós estejamos aqui novamente trocando ideias e aprendendo mais um pouco com o senhor. Um forte abraço e uma boa noite para todos. Boa noite. Maravilha. Eu que agradeço imensamente aí. Estou deixando aqui um QR Code aqui na tela, para quem quisesse conhecer um pouquinho mais aí sobre o livro, A Síntese do Direito Condominial Contemporâneo. Em breve, a gente está lançando também mais esse outro livro aqui, que é o Manual Prático da Advocacia. Estamos trabalhando para ele. E, por último, eu quero agradecer imensamente aí, mais uma vez,
meu queridíssimo amigo Marcílio, por esse convite. A Xadê, foi muito bom estar com vocês. A doutora Tâmara, muito obrigado mesmo. Espero ser convidado por mais vezes. Prometo para vocês que da outra vez eu vou reduzir muito mais o conteúdo. É que tem muito conteúdo e eu fico ansioso, querendo falar muita coisa. Tem muitas coisas para a gente falar sobre direito condominial, sobre contratos. Então, enfim, acaba extrapolando todo esse tempo. Mas foi uma honra estar aqui junto com vocês. E como sempre eu falo, se for para falar direito condominial, me chama que eu vou. A honra é nossa. E depois, se tiver uma oportunidade, a gente bater um papo, beber um chopinho, tratando do Palmeiras. Maravilha. Saudações ao Nós aqui Viverde. agradecemos, a comissão aqui agradece, que foi uma verdadeira aula. Como o doutor mesmo falou, é uma aula de 6 horas, para a gente ministrar em 1 hora é meio complicado. Mas, com certeza, foi de grande valia para todos nós profissionais de direito, mesmo aqueles que trabalham na área condominial, os que não trabalham, e para as empresas, bastante didática a palestra, e nós só temos a agradecer e marcar um novo encontro, né? Pessoal, só queria fazer um pedido para vocês, precisamos da divulgação do apoio ao PL 1513, esse PL é de suma importância para nós, para a advocacia. Nós, advogados, temos que manifestar apoio à nossa OAB. Doutor Marcílio, vamos pedir aí para a nossa OAB fazer alguma matéria com relação a esse importantíssimo PL, que vai trazer um nicho importante para o advogado, PL 1513, de autoria do deputado, queridíssimo deputado Fábio Trade, do Mato Grosso do Sul, que fala do visto do advogado nos atos constitutivos do condomínio. Esse PL vai trazer um nicho importante para a advocacia, mas ele vai trazer, sobretudo, uma segurança jurídica imensa para quem habita essas multipropriedades. Então, nós temos que apoiar, até porque nós estamos nesse momento de transformação, saindo um pouco do amadorismo, passando para a parte profissional. Então, já que os condomínios são grandes corporações, e como corporações eles devem ser administrados, então tem que ter normas coesas, normas justas, e que não vão causar nenhuma onerosidade, nenhum desequilíbrio dentro da convivência condominial. Não tenho nenhuma dúvida que a OAB-RN encampará essa ideia e se unirá nos esforços para que seja aprovado esse projeto o mais breve possível. Vamos sim fazer gestões juntos nesse sentido. Né? Então, pessoal, uma boa... Obrigada, doutor Miguel, pela participação. Espero que a gente possa estar junto aqui de novo em outros eventos, com certeza. Maravilha. Então, pessoal, uma boa noite e até a próxima. Até a próxima. Forte abraço a vocês. Tudo de bom.